duas suplentes do próprio ministério que ela pediu para suprir, não pôde suprir, ela infelizmente teve que ficar. Mas semana que vem ela vai estar aqui pregando a palavra de Deus, né? E trazendo aquilo que o Senhor colocar no coração dela. Amém? Eu não vou me demorar. Aquele que já achou diz: eu vou morar no céu. Aqueles que não acharam diz: me espera que eu também vou. Oi, mãe. Amém? Vamos ler para a gente ganhar tempo. Versículo 29. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se lá, e veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhava, vendo os mudos falar, os aleijados são, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava a Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenham compaixão da multidão. Ele diz que? Tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não oro pela Tua palavra, porque ela é santa e revelada, mas eu oro pela vida do Teu servo, da Tua amada igreja. Fala conosco, Senhor. Abre as comportas do céu, derrama da Tua palavra, dos Teus dons espirituais. Meu Pai, em nome de Jesus, toma o nosso entendimento nas Tuas mãos, Senhor. Nos faz entender corretamente a Tua mensagem, interpretar corretamente a Tua mensagem. Traz um avivamento para os nossos corações nessa noite de hoje. Tira toda a tristeza e traz alegria. Pai, retire de dentro de mim o meu coração e a minha boca, que faz parte de um ser humano falho, e coloque no lugar do meu agora o Teu coração e a Tua boca, que é divino, para somente o Senhor falar nessa noite. Aqueles que crê, pode dar o seu maior glória para Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: o Deus que operou ontem continua operando e não vai parar de operar. Glória a Deus. Irmãos, eu peço a você que preste bastante atenção, porque o horário já foi. Nós estamos aqui diante de uma mensagem bastante conhecida, a qual vai narrar a segunda multiplicação que Jesus fez dos pães e peixes. Houve uma pequena ou talvez grande diferença entre a primeira e a segunda. A gente entende que a gente acabou de ler que Jesus estava pregando, curando pessoas, e uma grande multidão seguia ele durante 3 dias. Diga comigo, 3 dias. 3 dias. E Jesus olha para aquela multidão e, movido de íntima compaixão, diz a palavra do Senhor, que Jesus diz com essas palavras: eu não posso despedir eles de mãos vazias. Eu tive compaixão deles. Não posso mandar eles embora de mãos vazias. A primeira coisa que eu já entendo aqui, aleluia, é que todos aqueles que seguem a Jesus não vai embora de mão vazia. Você pode ver que passou o primeiro dia, ele nada fez. Passou o segundo, passou o terceiro. Quando chega no terceiro, ele aí diz: agora eu vou abençoar o povo. Só que entende isso aqui. Às vezes a gente está focado em uma coisa e esquece das outras. Jesus só deu o pão e o peixe para alimentar a matéria do povo depois de 3 dias. Durante esses 3 dias o povo ficou com fome. Mas durante os 3 dias Jesus estava curando pessoas. Olha para cá. Durante esses 3 dias Jesus estava fazendo milagres. Cegos enxergavam, paralíticos andavam. Você sabe o que é que Deus quer dizer para você nessa noite? Talvez você está aqui e você tenha esperado da parte de Deus uma vitória que já demorou. Aos nossos olhos já demorou até demais.
Aos nossos olhos já passou do tempo de ter recebido a vitória. Só que Deus está nos chamando para a gente analisar o que a gente quer. Não chegou, mas outras coisas estão acontecendo. O que o povo queria era comer, estava com fome, ainda não tinha chegado a hora de comer, mas os outros milagres estavam acontecendo. Você entendeu aqui? Você quer que eu explique isso aqui para ver se você dá uma glória? A casa ainda não chegou, mas tem outros milagres acontecendo na tua vida. O cargo na empresa ainda não chegou, mas tem outras coisas acontecendo na sua vida. A libertação do esposo ainda não chegou, mas tem outras coisas acontecendo no seu ambiente. Deixa eu dizer uma coisa, para ver se você dá um glória a Deus para mim. Lembra lá atrás quem era você, quem era eu. Lembra lá atrás que eu e você talvez não tinha nada. Lembra lá atrás que a nossa prova era maior. Lembra lá atrás que a gente passava mais dificuldade. Aí chega hoje a gente, pai, cadê? E a gente não entendeu ainda. Ele primeiro está fazendo o que ele quer fazer, para depois nos entregar o que a gente precisa. Glória a Deus. Irmãos, isso é tão sério que eu estava no monte ontem de noite e eu chorando, pedindo a Deus socorro. Olha para cá. E aí Deus falou comigo: há 7 anos atrás você estava aqui nesse mesmo monte, jogado na areia dessa mesma forma, chorando da mesma forma e pedindo socorro para as mesmas coisas. Aí Deus falou comigo: parece que não mudou, a situação parece a mesma. Mais de 7 anos para cá, o que foi que eu fiz na sua vida? Irmão, quando Deus respondeu isso para mim aqui, meu pastor, Ele me desarmou. Porque eu estava pedindo providência para a mesma coisa, chorando as mesmas lágrimas, pedindo o mesmo socorro. E aí Ele me levou lá 7 anos atrás. Então eu falei com Ele: pai, 7 anos atrás eu estava aqui fazendo isso. E Ele disse: de 7 anos para cá, aconteceu alguma coisa ou não? Posso falar? Aí ele desenrolou para mim. Ele disse assim: ó, 7 anos atrás você não pregava, não era nem pregador. Você não sabia nem para que lado ia a Bíblia. 7 anos atrás você nem terno tinha. 7 anos atrás você ia para a igreja com um sapato furado. 7 anos atrás você ia para a igreja com a calça rasgada. 7 anos atrás você morava em um quartinho. Você está aqui chorando, pedindo a mesma coisa. Mas teve mudança ou não teve? Não, você está aqui de joelho, você está aqui com a cara no pó, pedindo a mesma coisa. Mas teve mudança ou não teve? Talvez o que você quer ainda não chegou, mas Deus está dizendo: está tendo mudança. Tem alguma coisa acontecendo, Ele não está parado não. O pão ainda não chegou, o peixe não chegou, mas tem cego enxergando lá na tua casa, tem paralítico andando. Meu Deus, seca, mancho. Deus está dizendo: tem algo acontecendo. Ele disse: pega a tua identidade. Aí eu peguei e olhei a foto de 7 anos atrás. Aí ele disse assim: lembra como você foi tirar a foto naquele dia? Aí eu falei: eu lembro. Sapato rasgado. E naquele dia ali eu estava pedindo a Deus um sapato, irmão, creia. Eu estava pedindo a Deus um sapato naquele dia, 7 anos atrás. Calça surrada. Foi eu e mais 2 jovens. E a gente foi de carona de ônibus, que a gente não tinha dinheiro para pagar o transporte. E olha que naquele dia o transporte era barato, 7 anos atrás. Era R$1,80, eu acho, a passagem. A gente não tinha para ir pro comércio. A gente só conseguiu R$3. Era 3 jovens. Conseguimos R$3
para que a gente fosse de carona e depois que tirasse a identidade a gente comesse naquele restaurante, Prato do Povo, que o prato é R$1. Ó, eu olhando para minha foto e Deus falando comigo. Você foi de carona, com R$1 no bolso, comeu no Prato do Povo, sem sapato, pedindo a Deus por um sapato, nem sonhava em ser pregador, muito menos de alguém te conhecer. E hoje tu tá aqui me pedindo as mesmas coisas. Agora me diga, você tá andando de carona? Deus tremendo. Você tá pedindo sapato a alguém mais? Será que tá acontecendo alguma coisa ou não tá? Irmãos, por isso que a Bíblia diz que quando Deus fala, a terra se cala. Porque às vezes você está ali pensando que nada mudou. E Deus está dizendo, não, meu filho, aqui ó, venha ver aqui ó, quem era eu e quem era você. Quem era a prova que a gente passava. A gente ainda passa, mas qual era a pior que a gente enfrentou? Olhe para cá para eu encerrar. Aí Jesus pede aos discípulos, o que é que vocês têm aí para a gente alimentar o povo? Eles, mestre, não temos nada. Aqui é a segunda multiplicação. Só temos 7 pães e alguns peixes. Olha para cá. Os discípulos vão falar para Jesus a mesma coisa que falou na primeira. Se você ler depois aqui, você vai ver que a primeira foi um capítulo antes da segunda. Na primeira, o discípulo vai perguntar, aonde a gente vai arranjar? Jesus fez. Na segunda, eles vão perguntar de novo. Olha a incredulidade. Aonde a gente vai conseguir? Só que na primeira, olhe para cá. Na primeira só foi 2 pães. Não, na primeira só foi 5 pães e 2 peixes. Olhe para cá. Na primeira só foi 5 pães e 2 peixes. Mas foi para 5.000 homens, pastor. Já na segunda, foi 7 pães. Já tem 2 pães a mais. E alguns peixes, mais do que 2, que foi na primeira. E foi para apenas 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Ou seja, na primeira foi pouco pão, pouco peixe e mais gente. E ainda sobrou. Teve milagre e sobrou. Olha para cá. Na segunda, era menos pessoa, mais pão e mais peixe que a primeira. Olha para cá. Só que os crentes, que somos nós os discípulos, já viveu o primeiro milagre. Mas quando chega na hora de ser provado novamente, a gente pergunta a ele de novo. Fazer o quê? Aleluia, Deus. Como assim, Senhor, eu vou sair dessa situação? Como assim, meu Pai, o milagre vai acontecer? Meu Deus. Foi isso que aconteceu comigo ontem no monte. Eu estou perguntando a ele a mesma coisa. Ele está dizendo assim, já teve a primeira. Deus está dizendo para alguém aqui, eu já tirei você de situações piores. Eu já tirei você de vales piores. Eu já derrubei gigantes maiores da sua vida. Eu já fiz coisas maiores da sua vida. Aí chega agora, você olha para mim para dizer, Pai, é impossível, não dá, não vai acontecer. Deus está dizendo, ei, o mesmo Deus que fez ontem vai fazer hoje. Deus está dizendo para alguém aqui, eu não estou parado, eu estou trabalhando. Por mais que pareça que nada está acontecendo, Deus está dizendo, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Na primeira tem pouco pão, pouco peixe, muita gente. Logo um capítulo depois os discípulos vão perguntar a mesma coisa, minha pastora. Nós somos assim. Nós somos assim. Lá atrás a gente já venceu desafios maiores. A gente já venceu situações piores. A gente já passou por propósitos maiores. E hoje, não estou dizendo que está fácil não, só está diferente.
E muitas das vezes a gente está desacreditado. Muitas das vezes a gente está desacreditando que pode acontecer. Sabe por que eu digo isso para você, irmãos? Porque eu subi ontem assim, desacreditando que podia acontecer. Eu já fui já sabendo, não, já tem 7 anos. Não vai acontecer não, Senhor. Não vai, não vai, não vai. E ele aí desenrola o rolo todo e diz assim: meu filho, meu filho. Sabe qual é o maior problema da gente? Do ser humano e da gente principalmente? É que a gente é um problema e uma qualidade. É que a gente não foi feito para se contentar com o que temos. A gente sempre quer mais. A gente tem uma caixa de som dessa, a gente estava precisando para evangelizar. Aí chegou. No primeiro tempo a gente está feliz. Só que daqui a pouco a gente não quer mais uma caixa. A gente já quer uma caixa e um microfone. Aí a gente começa a chorar pedindo o microfone, mas se esquece que a gente chorava pedindo era a caixa. A gente começa a dizer: meu Deus, eu preciso de um microfone. Estou dando só um exemplo. Eu preciso disso. E a gente se esquece, no ano passado a gente estava chorando por aquilo. Aí Deus dá o microfone. Só que o negócio de Deus é que Ele não dá tudo de vez. Em vez de Ele dar o microfone, entenda a parábola. Aí Ele primeiro dá uma peça do microfone. Depois Ele dá a bateria do microfone. E a gente não percebe. A gente não percebe que as coisas estão melhorando. A gente só percebe quando o microfone está completo. Quando está tudo completo, aí a gente diz assim: não, chegou. Porém, mesmo depois que está completo, é a nossa qualidade e defeito. Por que qualidade? Porque Deus nos fez para ser vencedor. Então a gente tem sim que avançar. Ele vai nos dar vitória. Depois que a gente usufruir dessa vitória, Ele vai nos dar outra. Só que ao mesmo tempo é um defeito. Por quê? Porque a gente não sabe esperar o tempo dele. Aí Ele, depois que Ele dá tudo que precisávamos, a gente quer. Né, irmãos? Quem nunca viu aquele... Eu já encerro aqui. Quem nunca viu aquele vídeo que o rapaz está na janela do apartamento, aí ele vê um cara passando num carrão. Num carrão não. Ele vê o cara passando na bicicleta. Aí ele diz assim, aparece, né, aquela imaginação que o sonho dele é ter uma bicicleta. Aí o que está na bicicleta já olha para o que está passando de moto. Aí ele imagina, o sonho dele é ter uma moto. O que está na moto já olha para o que está no carro, porque o sonho dele é ter um carro. E aí vai. Cada um tem uma coisa, mas sonha ter outra. Ao mesmo tempo que é uma qualidade, ao mesmo tempo é um defeito. Porque a gente não sabemos esperar o tempo de Deus. Se a gente soubesse esperar o tempo de Deus, nós, todos nós, não reclamaríamos muito, nem tanto da nossa vida. Um pastor sábio, ele disse: se todos os dias que a gente acordasse, a gente se conscientizasse que tudo que temos, por mais pouco que seja, é o sonho de consumo de pessoas que estão do outro lado do mundo. Porque, vamos supor, você acordou agora, só tem ali um pão, né, uma manteiga. Tem pessoas do outro lado do mundo que está acordando para comer pão feito de barro e não tem manteiga. Aí a gente reclama porque só tem o pão e a manteiga. Só que tem pessoas que estão querendo esse pão e essa manteiga. Você está entendendo, irmão? Então, o que Deus me trouxe para dizer aqui hoje, olha para cá para encerrar. O que Deus me trouxe para dizer aqui hoje é só uma coisa. Duas coisas. Aguarde o tempo de Deus. E segundo, sempre se lembre do que Ele já fez,
para você não duvidar do que Ele vai fazer. Amém? Bate palma e dá glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Até aqui o Senhor me ajudou. Eu quero dizer para você, venha semana que vem, não quebre essa campanha. Traga mais pessoas, irmãos. Traga seu vizinho, sua vizinha. Olhe aquela pessoa que você está vendo que precisa de um milagre de Deus, da parte de Deus. Convide essas pessoas para estar aqui semana que vem. E quem vir semana que vem que você trazer, vai poder pegar da mesma forma as mesmas coisas que a gente pegou hoje. Amém? Amém. Então recebe a serva de Deus. Aleluia. Pronto, vamos orar? Fica de pé para a gente fazer a oração aqui. Pega uma chave, fechada, celular, pra botar aqui Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Estenda sua mão para cá, toda a igreja. Soberano Deus, poderoso de Israel, eu quero te apresentar, meu Pai, essa cesta de oração, Senhor. Pai, aí tem celulares, tem chave de casa, chave de carro. Meu Pai, pode ter chave de moto, mas só o Senhor sabe, Pai, de tudo que nós necessitamos. Pai, vai nas galerias das nossas fotos, aonde tiver pessoas da nossa família, da nossa casa, conhecidos nossos, que precisa de uma libertação. Vai nos nossos lares, na casa da nossa família. Meu Pai, peça de roupa, Senhor, garrafa de água. Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu libero uma palavra, meu Pai. Porque o centurião disse: Senhor, se o Senhor dizer somente uma palavra, o meu servo será curado. Então, Pai, eu deposito toda a minha confiança na liberação da palavra. Pai, eu libero uma palavra e o milagre acontecerá em cada área específica que precisamos, em nome de Jesus. Irmãos, não se envergonhem de contar a vitória. Para que Deus entre com providência maior, é necessário contar a vitória. Semana que vem vai ter pessoas aqui que já vai ter recebido vitória. Vem aqui na frente, dá testemunho. Você já pensou se todos os homens que passou pela Bíblia calasse a boca e não contasse o que eles viveram? A gente hoje não saberia do que aconteceu. Foi necessário que eles dessem testemunho do que eles viveram. Isso é contar a vitória. Você vai dar testemunho daquilo que você recebeu da parte de Deus. Amém? Amém. Glória Já espera a serva. Não, pastor. Aleluia. Aleluia, Deus. Maravilha de campanha. Você só não recebe a sua vitória se você não quiser. Não vai não. Porque é de Deus te pura. Aliás, eu não, cadê meu envelope, pastor? O meu. Quero o meu. Bote o meu ali, ó. Bote ali, pai, na minha Bíblia ali. Amém? Levanta as mãos para o céu em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com vós e com toda a igreja de Deus, espalhada em toda a terra. Amém. Ó, abraço, irmão. Eu te amo, Jesus. Te amo. Te amo, no nome de Jesus. Deus te leve em segurança, no nome de Jesus. Depois de amanhã.